Olha só, há algumas semanas nós tivemos aqui, nos aproveitamos aqui do auditório da Digital House e tivemos um evento muito bacana da HSM, da revista HSM Management, para discutir um pouquinho sobre o futuro do trabalho. E o convidado para esse evento foi o Alexandre Pelaez. E achei tão interessante seus conceitos, suas ideias, mais do que isso, o seu propósito em ajudar pessoas e organizações a entenderem esse novo momento do futuro das relações com o trabalho. O Alexandre tem uma carreira excepcional, foi de estagiário a CEO em empresas nacionais, multinacionais, foi 2 vezes capa da revista Você S.A. e, portanto, uma pessoa muito interessada em desenvolver as ideias, discutir as ideias e repensar as relações do trabalho. Alexandre, que bom ter aqui você no Magia da Gestão. Esse aqui é um canal que a gente tem sem nenhum compromisso com a formalidade, mas o compromisso de trazer ideias para quem nos prestigia na internet, em conhecer um pouquinho mais da gestão em toda a sua amplitude. E claro que na amplitude humana, né, é algo que sempre toma muito dos nossos espaços aqui. Qual é o futuro do trabalho, Alexandre? Bom, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu que te agradeço demais. Imagina, acho muito bom a gente falar sobre o futuro do trabalho. E aí você já começa com essa pergunta aí, ó, nós precisamos de bastante tempo. Tá bom, vamos lá. Não, o que eu acho muito legal é, primeiro de tudo, a gente entender que quando a gente fala sobre o futuro do trabalho, a gente não está descobrindo o futuro do trabalho, a gente está realmente criando o futuro do trabalho. Então ele vai passar necessariamente pela transformação em 3 níveis do que a gente enxerga hoje. O primeiro deles é qual é o significado do trabalho para nós, seres humanos, né? Se a gente olhar historicamente, mudou muito o que significa e por que a gente trabalha. O segundo deles é o papel da liderança, né? Qual é hoje o papel da liderança como um conector e como uma figura que migra de uma liderança que antes era interessante e todo o investimento era concentrado, né, em nós mesmos para parecermos interessantes, e hoje a gente fala da liderança interessada, eu ajudo a facilitar a conexão dos outros. E o terceiro, qual é o papel das organizações, né? Olha só, temos conteúdo aí para... Vixe, tem bastante. 3 magias de gestão, vamos lá então. Então vamos lá, o primeiro ponto que você coloca, quer dizer, a questão do propósito, o significado do trabalho. É isto. Para onde você acha que vai a percepção ou entendimento do novo significado do trabalho vis-à-vis com aquele trabalho ou a visão do trabalho que era o sacrifício, que era o suor, que era muitas vezes entediante, muitas vezes insalubre? Qual é o novo significado? Eu acho que é legal a gente fazer aqui uma divisão do que é emprego e do que é trabalho, né? Desses 2 conceitos, que na nossa cabeça está misturado. A gente fala muito pouco sobre trabalho e fala muito sobre emprego. Desde pequeno, ainda hoje, né? Se você perguntar para uma criança o que você quer ser quando crescer, mais de 95% vai te dar um cargo, uma carreira, né? Eu quero ser médico, engenheiro. Então a gente ainda continua dizendo que o futuro do trabalho é uma profissão, é um cargo, e não é. Então vamos separar, trabalho e emprego. Trabalho é a nossa relação com o mundo por meio da ação. Tudo que você vê que você poderia se colocar num campo de ação que tem um potencial impacto de mudança sobre o mundo e sobre você mesmo. Né? Então essa é uma relação complexa, incerta, mas ela é produtiva. Emprego é uma relação nossa, contratual, formalizada de alguma forma, com um líder hierárquico. Alguém que tem mais poder do que a gente numa determinada escala hierárquica e de quem a gente gostaria de receber alguma coisa em troca. No mundo do trabalho formal a gente quer receber grana, mas se a gente olhar historicamente, a gente é criado desde pequeno para essa relação de emprego. Esse fenômeno chama-se heteronomia de 3 P's. Nossa. Pais, professores e patrões definem de fora para dentro como você vai lidar com a sua capacidade de trabalho. Isso aí. Então, quem é o teu primeiro patrão na vida são os nossos pais. Que, né, quando você começa a descobrir que você pode fazer as coisas, alguém te fala, agora tira a mesa, arruma a cama, pendura a toalha. E de tudo que você podia fazer de criativo, você começa a obedecer ordens. Depois você vai para a escola, aí vai ter um professor e uma professora que vão te dizer, estuda na véspera da prova, porque aí você vai passar de ano. Onde a gente aprende a passar de ano, mas não aprende a aprender. Aprender, ok. Né? E o terceiro são os patrões mesmo dentro das empresas. Então a gente entra, heteronomia é só o contrário de autonomia. Sim. Né? Então a gente entra sempre esperando que alguém de fora para dentro vai nos dizer o que fazer, e agora
quando a gente olha esse novo significado do trabalho, a gente quer autonomia, a gente quer significado. Mas não fomos preparados necessariamente para isso. Aí você ganha autonomia, mas você não tem iniciativa. E aí você fica, agora como é que eu faço isso? Ou seja, você pode, mas não consegue fazer. É isso. Ok. É isso aí. Então, quando a gente olha essa mudança da visão do trabalho, a gente sai do emprego onde a gente era passivo, numa relação de ter alguma coisa, que era o sustento, e a gente começa a ser ativo numa relação de ser, onde eu mostro quem eu sou, o trabalho virou uma forma de expressão e de contribuição. Quem eu sou e como eu posso contribuir. Então essa é uma mudança grande e que aconteceu muito forte assim, nos últimos 20 anos. Né? Então, para quem já está no mercado há 20, 30 anos, você vê tranquilamente essa mudança de quando a gente começou a trabalhar, que você vai lá, fica quieto, não mostra muito quem você é, só entrega e obedece. E hoje, na verdade, por favor, falamos sobre inovação, diversidade, deixa eu saber quem é você, contribui, dá ideias, muda o sistema onde você está inserido. E a gente está aprendendo ainda como fazer isso. Sabe que nesse final de semana, eu tive um encontro muito bacana que é feito pela Consulting House, que é um weekend meeting, né? Com CEOs de empresas e tudo mais e tal. E teve lá um painel sobre desafios digitais e um dos colegas, peço perdão que eu não lembro o nome, ele colocou uma coisa muito interessante, que ele falou que uma diferença básica que tem na questão do mundo do trabalho e das empresas é que quando você tinha os fundos de private equity, ele ficava naquela coisa de o mês, o trimestre, o ano, mostra-me os números, etc. e tal. Quando se migrou para a questão do venture capital, né, que é vamos fazer o negócio crescer, né, e tudo mais e tal, você esqueceu um pouquinho esse padrão. Mas eu não tive a oportunidade de intervir, mas eu ia dizer o seguinte, eu participo de alguns conselhos que começaram com essa ideia do crescimento, do propósito e tudo mais, e de repente esses fundos começam a cobrar o mês e o trimestre, passa a ser o negócio nova economia com a cabeça da velha economia. Será que isso daí também não vai engessar novamente essa questão da autonomia? Vai. É um grande risco, né? Porque hoje a gente está um pouco esquizofrênico no mundo do trabalho. Esse eu acho que é uma boa palavra. É isso. Então, é a gestão bipolar. Às vezes eu falo de pessoas, às vezes eu falo de negócios, e quando eu falo de um ou de outro, às vezes eu separo. Perfeito. E até assim fica muito conflitante também como a gente desenha os modelos de gestão e os estilos de liderança. Né? Então, não dá para olhar só para pessoas e só para negócios. A gente tem que olhar o contexto e a construção das relações. Sim. Isso para a gente é completamente novo, porque desde que a gente começou a fazer negócios, a gente falava que a coisa mais importante do mundo do trabalho eram os negócios. Então é a venda, é o resultado do trimestre, é o resultado do mês, e era muito engessado. Isso fez com que as pessoas adoecessem muito no mundo do trabalho. Então lá na década de 80, as empresas começaram a falar mais fortemente de pessoas, ainda que com um viés um pouco equivocado, dizendo que as pessoas são o maior ativo das organizações, e que a gente sabe que não, porque as pessoas não são nenhum bem e nenhum direito das organizações, mas era meio fantasiado, né? Então assim, eu invisto em pessoas como dando curso de Excel. Falando, que sonho, toda pessoa quer aprender mais Excel. Então ainda assim era técnico para a pessoa produzir mais. E hoje as pessoas querem se expressar mais, elas querem ter mais espaço. Se a gente continuar só medindo negócios e pessoas, eu vou ficar meio com esse pêndulo ou para cá ou para lá. Então por isso que a gente precisa olhar mais agora contexto e relações. Como é que a gente constrói essas relações? E foi bem legal que você citou a questão de conselhos, porque conselhos normalmente são formados por pessoas que têm históricos muito fortes dentro das organizações no modelo antigo. Então, o modelo antigo, o que são? Líderes muito poderosos e profissionais infantilizados. Que toda vez que tem um novo desafio, ao invés de pensar, perguntam para os super-heróis o que tem que fazer. E é mais fácil, mais cômodo. Claro, delega para cima. E essa pessoa que foi treinada para resolver tudo, responde. Então aqui fica estacionado aqui também. Na hora que a gente fala sobre essa nova forma de encarar o trabalho, eu preciso reequilibrar. Então eu diminuo os superpoderes e eu amadureço os profissionais que são infantilizados. Dói esse movimento, porque foi aqui que a gente desenvolveu o nosso sentimento de identidade. Então na hora que eu mudo esse líder para cá, ele não sabe bem o que é, e a hora que eu trago essa pessoa para cá também não sabe. Sabe uma coisa, a sua fala me faz todo sentido, até porque eu sou uma pessoa que venho lá da chamada old school, da velha economia, e migrei para a nova economia. Eu estou em alguns conselhos de empresas da velha economia já com mentalidade de nova economia, até porque a sua liderança é uma liderança sim. Posso estar aqui sem problema nenhum. O caso da Aramis, né, onde nós temos um CEO de 30 e poucos anos, e que trabalha com metodologias ágeis, sistema colaborativo, escritório que propicia essa colaboração e tudo mais.
E tem empresas da nova economia que já deveriam ser assim e não são bem assim. Por que eu estou te dizendo isso? Porque tem algumas empresas que têm os investimentos de fundo, inclusive de fundos de venture capital, que só investem, vamos dizer assim, no digital e na nova economia. Mas no conselho eles começam a falar, olha, foco no resultado, empresa de engenheiros, é o seguinte, tem que ter engenheiro, matemática, é número, é resultado, é P&L, é accountability, que é tudo predicativo da velha economia. E eu não estou nem aqui defendendo que empresa não seja para dar lucro nem nada. Não, claro. Mas assim, eu vejo uma dicotomia muito grande entre o que se fala muitas vezes e aquilo que se pratica. Então aí talvez o que... Talvez daí venha a esquizofrenia ou o que você colocou, as empresas estão doentes. Então, eu acho que bem nesse ponto, talvez a questão central seja a gente compreender que a função de existir de uma organização mudou. Né? Então, antigamente a gente criava uma empresa para ganhar dinheiro, né? Para crescer, para ganhar mercado e tal. E talvez a defesa desses conselhos, dessas métricas, são todas baseadas naquele momento. Sim. E hoje, na verdade, toda empresa deveria se enxergar como uma plataforma de desenvolvimento humano. Imagina só se toda empresa entender que um dos nossos papéis principais é desenvolver melhores cidadãos, naturalmente isso tem um impacto positivo social. Né? Então, a minha... Na empresa, na comunidade, no país, então, vai subindo. A responsabilidade corporativa, ela não é pintar creche, é ela formar melhores cidadãos. É inevitável você ter um impacto positivo quando você forma as melhores pessoas dentro da tua organização. E para isso, vai haver um conflito, sim, entre maximizar resultado, porque não é possível maximizar resultado financeiro sem investir nas pessoas. Então eu preciso, obviamente, desviar um pouco do capital para lá, mas uma das métricas que tem que mudar é esse impacto social ao invés do impacto financeiro. E o impacto tecnológico? A questão é o seguinte, quanto que a tecnologia está melhorando ou piorando a relação empregado-empregador? Como é que você vê o impacto da tecnologia? Aqui a gente tem bem os dois, né, o potencial para o bom e para o ruim, né? Por isso que eu fiz a pergunta dos dois. A gente vai bem falar do que diferencia o veneno e o remédio e a dose. Né? Dependendo de como a gente usa, de quanto a gente usa a tecnologia, a gente vai poder ver isso com muita tranquilidade. Então hoje você vai ver, nós hoje, por exemplo, poderemos trabalhar em qualquer lugar, porque a gente está com telefone, a gente está com laptop e o tipo de gestão que a gente faz permite. Perfeito. Tem gente que vai ficar sendo vigiado 24 horas porque está no celular e aí a liderança antiga vai cobrar exatamente em que momento você estava fazendo, com quem você falou, se você visitou X clientes e tal. E já há, inclusive, na Justiça do Trabalho, aqueles que, por terem um celular corporativo, exigem que a sua remuneração ou a sua rescisão seja baseada num trabalho de 24 horas. Exatamente, como se você tivesse de sobreaviso o tempo todo. O tempo todo, né? Você não dormiu, né? Então depende muito, é por isso que eu falo do contexto e das relações. Como é que a gente faz esse combinado de expectativas? Né? A gente cresceu no mundo do trabalho onde havia um cargo. E ok, a legislação brasileira obriga que a gente tenha um cargo, ótimo, é importante. Mas o que define a nossa relação no dia a dia são os papéis que a gente assume. E aí a gente combina quais são os limites, quais são os parâmetros, de que forma a gente vai fazer. Quando não existe esse alinhamento de papéis, a tecnologia pode ser muito negativa, porque ela é usada exatamente como ferramenta de controle para o modelo antigo. Quando existe o alinhamento de expectativa, a gente define quais são os parâmetros e limites onde a gente vai usar a tecnologia para facilitar a forma como a gente faz. E aí tem um dos dados que é exaustivamente repetido sobre o futuro do trabalho, que vai dizer que metade das pessoas vão ser substituídas por softwares ou robôs nos próximos 15 a 20 anos. Claro que quando fala isso, as pessoas falam, meu Deus do céu, vai todo mundo perder o emprego. Não, também, porque vai surgir um monte de outros empregos. Mas o que a gente faz hoje, às vezes exige um nível tão baixo de criatividade, de interação e de análise, que realmente nos próximos 15, 20 anos a tecnologia vai ajudar. Mas se a gente usar direito, significa que a gente vai ter mais tempo livre para ser mais criativo, para inovar, para estudar e para criar. Essa é uma das apostas. Isso. Estilo de vida, qualidade de vida, criação, talvez dedicar-se a coisas fundamentais na comunidade que precisam ser atendidas e que às vezes não são atendidas porque nós trabalhamos 15 horas. De repente, se você conseguir trabalhar 6 com o mesmo nível de produtividade graças à tecnologia, quem sabe você vai poder ajudar o seu vizinho ao lado, velhinho, a dar um passeio,
ou a conversar e coisa do tipo. Essa é uma das apostas. É. Eu fico me perguntando o seguinte, muitas vezes, e eu vejo isso mesmo nas organizações que eu ajudo, que eu estou no conselho, ou mesmo que eu dirijo tanto aqui na Digital House como na Locomotiva e tudo mais. Às vezes, você não consegue manter todo mundo motivado o tempo todo, né? E às vezes, quando você tem um profissional desmotivado, como é que a gente faz para engajá-lo no propósito, né? Se ele por qualquer razão, por uma externalidade qualquer, que de repente está com um problema em casa ou porque o seu ambiente de trabalho não está... Como é que a gente faz para engajá-lo no propósito? Né? Então, a motivação do trabalhador sempre foi talvez uma das coisas mais pesquisadas, né, no mundo do trabalho. Mas eu acho muito curioso que a teoria que a gente adotou dentro da administração científica para desenhar o mundo do trabalho foi a pirâmide de hierarquias de Maslow, né? Que se você perguntar, quem conhece, 95% das pessoas conhecem. Que não é do Maslow, né? Então, aí você fala, agora quantos de vocês são psicólogos e leram de verdade a teoria e não viram só então elabora que esse a pirâmide? Ponto é ótimo. Né? Então, a primeira coisa é a gente reconhecer que nem existe a pirâmide de Maslow, né? Maslow nunca fez uma pirâmide, não tem nenhum livro de Maslow que tem a pirâmide de Maslow. Quem fez foi um editor de um livro de administração que exatamente achou que no mundo do trabalho, dentro da administração científica, as pessoas iriam entender esse seguinte conceito, e faz todo sentido, né? Nós seguimos uma determinada hierarquia de necessidades que começa nas fisiológicas. Primeiro a gente resolve nossas necessidades de alimentação, de repouso, etc., que no mundo do trabalho é dinheiro. Né? Depois a gente resolve nossas necessidades de segurança, do corpo, do emprego, da casa, tal, que dentro do mundo do trabalho não tem pânico, existe uma segurança, uma certa estabilidade. Legal. Que em épocas de alto desemprego fica extremamente afetado. Exato, que aí já afeta. Depois que a gente resolveu essa, a gente passa para uma outra necessidade que é de amor e pertencimento, que no mundo do trabalho é atenção, feedback, desenvolvimento. Depois que a gente resolve essa, a gente tem as necessidades de estima dos outros pelos outros e de estima por nós mesmos, que dentro do mundo do trabalho vai virar o coaching, o desenvolvimento, a voz. E depois a gente tem a mais elevada necessidade humana, que se chama autorrealização. As características da autorrealização são criatividade, inovação, ausência de preconceitos, a aceitação dos fatos e resolução de problemas. Nossa, você vai repetir devagar, porque olha só. Então, veja bem, agora não estamos falando mais de teoria, vamos da prática. A autorrealização, que é a nossa, segundo o Maslow, quem colocou na hierarquia, diz que é a nossa necessidade talvez mais profunda, até porque ela vai e volta o tempo todo, como todas as outras, mas é ela que nos motiva a buscar patamares maiores. Então tem 5... Isso, vamos lá. Vamos lá. Criatividade, inovação, ausência de preconceitos, aceitação dos fatos e resolução de problemas. Na hora que você olha esses 5 elementos, você fala assim, mas espera, eu acho que eu sempre quis isso aqui, a vida inteira, principalmente no momento de mundo que a gente tem hoje. Mas segundo a pirâmide de Maslow, a gente só ia chegar nesse nível depois de você passar todos os outros, do jeito que a gente aprendeu a pirâmide. Então, gente, esquece a pirâmide, não existe a pirâmide, é fake news, ele não fez isso aí. O que Maslow disse é que sim, todos nós temos esses níveis de necessidades em ondas diferentes. E elas podem se juntar aí nos mesmos momentos. Isso, e em vários momentos a gente tem a mesma. Né? A gente tem todas em níveis diferentes, porque se a gente aceitasse a pirâmide, seria aceitar que um mendigo não precisa de amor, porque ele não resolveu a fisiológica. E você fala, não, cara, tá errado isso aqui. Assim como um funcionário de chão de fábrica, numa estrutura industrial clássica, precisa de atenção, ele precisa de feedback, ele precisa ser visto. Precisa de desafio. Exatamente. Então, hoje o que a gente enxerga dentro das organizações é que o foco principal de motivação é a autorrealização. E o conceito de autorrealização não é felicidade. Né? É realização de tornar real, de dentro para fora, você mostra quem você é. Em inglês a palavra faz mais sentido, porque ela se chama self-actualization, que é do actualize, de tornar real e de se auto-atualizar. Então é como você falou, por meio da minha ação, desses 5 elementos, eu mostro quem eu sou, eu me desenvolvo e eu quero mostrar de novo quem eu sou, e eu me desenvolvo, e essa é a roda positiva do trabalho. A comparação que eu faço é se a gente imaginar que o trabalho é uma grande impressora 3D,
que por meio da tua ação, você está imprimindo quem você é para o mundo. E quanto melhor é a definição, mais orgulho você tem da pessoa que você está colocando. Como você se desenvolveu, você quer imprimir uma nova pessoa. E aí você se desenvolveu, você quer imprimir uma nova pessoa. E a gente ficaria viciado positivamente se eu tenho autonomia para fazer isso. Seria uma auto-melhoria contínua. Exatamente. Aí nós estamos num eterno Kanban. No eterno Kaizen, exatamente. E sabe, quando eu te ouço falando sobre isso, eu fico pensando no seguinte, né? E eu sempre defendo essa posição aqui em várias outras searas, né? Eu estou no segmento mais discriminado da sociedade. E eu estou levando essa bandeira, o Romeu Mussarello também. Né? Porque a gente fala de minorias, e claro, a gente sabe que tem muitas minorias precisando de afirmação positiva, de apoio e tal. Mas hoje talvez a minoria mais discriminada, principalmente quando a gente pensa em trabalho, é os 50 a mais. É os 50 a mais. E com um detalhe, uma geração só atrás, na geração do meu pai, quando o cara perdia o emprego lá com 50 e poucos anos, ele estava na boca para se aposentar ou para morrer. Né? Agora o que acontece? Ganhamos um presente em vida que é a longevidade. Né? Eu costumo dizer que durante o meu período de vida eu ganhei 30 anos de vida. Porque quando eu nasci a expectativa de vida era de 47 anos, de 45 anos e agora de 75. Então eu ganhei 30 anos, né? Mas o que acontece? Se eu vou viver até 85 e eu estou com 55 e perco o emprego, você tem que pedalar 30 anos. 30 anos você tem que pedalar. E ninguém quer contratar os 50 a mais. 50 a mais você já está velho para o emprego, todo mundo quer o garotão, talvez você não reaprendeu, talvez você não tenha o teu reskilling, uma série de coisas. Como é que nós vamos falar do futuro do trabalho, excluindo 94 milhões de brasileiros que serão 50 a mais já em 2040? Essa questão é super importante. Acho que as empresas começaram, talvez nos últimos 2 anos, a começar a prestar atenção. Até porque a gente tem um benefício para nos ajudar com essa discussão, que é o novo perfil dos jovens, questionando como funcionam as organizações, qual é o propósito da existência das organizações. Então os jovens hoje não aceitam muito entrar no modelo tradicional de empresa. E aí as empresas começam a revisitar os 50 a mais. Sim. Que é alguém que já navegou dentro desse sistema e que talvez esteja disponível e querendo novamente entrar no sistema. Com outra cabeça, atualizaram obviamente a forma dessa relação, mas querem entrar. Então é essencial mesmo que a gente acelere o processo de desenvolvimento das pessoas 50 a mais, para atualizar conhecimentos básicos mesmo de tecnologia, de visão de mundo, etc e tal, e que as empresas abram assim com foco, com intenção, o acolhimento dessas pessoas. Há alguns meses a Pepsi acho que fez o primeiro processo seletivo que foi dedicado a pessoas 50 a mais. Olha. Acho que eram 2 ações até, era 50 a mais e pessoas com mais de 2 anos no mercado sem conseguir se recolocar. Isso Pepsi Brasil? Ah, que bom. Então, e é necessário esse tipo de ação, porque é realmente a gente pegar e olhar pessoas que estão sendo colocadas à parte da sociedade, que é uma aposentadoria forçada, né? O verbo aposentar significa recolher uma pessoa nos seus aposentos. Exatamente. Se a gente tivesse dinheiro para isso, estava ótimo, no Brasil não vai ter mais, então a gente já pode esquecer. Em espanhol é rubilar, melhor, hein? Olha, rubilar já está melhor, porque rubilar tem esse sentido do júbilo, né? Exato, do prêmio, né? Em português já não é legal. E no inglês também é retire. Então é também retirar. Exatamente. Então, na hora que a gente olha essa visão de que a gente retira a pessoa 50 a mais da sociedade, isso é muito doloroso, né? E eu vou pegar só um ganchinho aqui, porque o trabalho tem 3 impactos na nossa vida. Um deles é o de sustento e o financeiro. Então, legal, esse a gente é treinado desde pequeno. Mas o outro deles é o psicológico, qual é o significado do trabalho para você, como ele reforça a tua estrutura. E outro deles é o social. Como é que eu tenho um impacto sobre a sua vida por meio do meu trabalho? Nessa interação que a gente tem, nós dois estamos trabalhando e nós dois estamos modificando a nossa vida. Toda vez que a gente tem um ponto de contato com as pessoas durante o trabalho, eu deixo uma marca naquela pessoa. Quando eu sou retirado do contexto do trabalho, sou aposentado, eu começo a me perguntar qual é o meu papel social, para que eu sirvo? E depois eu começo a perguntar quem eu sou. Então a gente, além de ter uma legião... E olha que nem estamos entrando na questão financeira. Exato. Então, nem falando, ainda se tivéssemos o financeiro resolvido, teríamos problemas psicológicos. Por isso que é normal a pessoa ficar um pouco deprimida quando ela é aposentada com dinheiro ou sem dinheiro. Porque a gente precisa retroalimentar. Ela perde grupos de referências importantes, né? Claro.
Claro. Né? E esse movimento de autorrealização, o trabalho nos puxa. Então, para 91% das pessoas com mais de segundo grau completo, elas dizem que o trabalho é a sua forma principal de desenvolvimento. A gente é obrigado a continuar caminhando nessa esteira, né? Se a gente parar, a gente é derrubado. O trabalho continua nos obrigando a caminhar. Na hora que eu sair do convívio do trabalho, eu não consigo muito caminhar. Então é importante que as organizações, inclusive do ponto de vista social, ajudem a reintegrar essas pessoas, porque tem pessoas com extremo conhecimento, com paciência, com uma visão de empatia muito mais rica às vezes do que o jovem, porque a gente vai desenvolvendo isso com a idade. Então é muito importante trazer essa visão para que a gente consiga acolher dentro do mundo do trabalho de novo as pessoas com mais de 50. Grande desafio. E você percebeu o desafio, né? Eu disse que ia precisar de uns 3 Magia da Gestão, porque o tema é enorme, já estouramos aí os nossos 15 minutos. Então, não sei se vai conseguir dar uma resposta rápida. Mas para a gente fechar, Ale, para a gente fechar, o futuro do trabalho dá trabalho? Dá trabalho e tem trabalho. Opa, essa parte aí me interessa. Se tem trabalho, tá bom, né? Não, o futuro do trabalho dá trabalho, porque na verdade a gente tem que sair do lugar passivo onde a gente esteve, que era realmente, vai aparecer, e aí eu vou ter uma oportunidade, eu mando meu currículo, eu estudei, alguém vai me dar uma oportunidade. Não vai, a gente vai criar. Né? Então você tem que ir realmente para o playground, você tem que ir para a quadra, é lá dentro que você cria. E tem trabalho, porque tem muita coisa para a gente fazer. A gente está em um mundo em transformação, que se a gente tiver um olhar crítico saudável, você encontra no contexto oportunidades de se colocar no campo de transformação. E lembra, trabalho não é emprego, não é só aquela coisa rotineira de responder uma atividade porque você vai receber algo em troca. É o trabalho além do emprego. É isso, o trabalho é uma forma de ser, de expressar e de contribuir. O emprego é uma forma de ter, de uma troca saudável com nível de previsibilidade. Faz parte uma certa formalização, mas se a gente entender que a gente pode se colocar no campo de ação, nunca mais você vai deixar uma lata caída na rua, nunca mais você vai ver a pia do banheiro molhado sem secar, nunca mais você vai ver uma oportunidade de se colocar no campo de ação e entender que você pode transformar aquele ambiente e sair transformado. Então tem trabalho e dá trabalho. Muito bom. E olha, associo com uma fala do Walter Longo nesse final de semana que eu me referi, que ele falou assim que muitos dessa geração dos milênios e tudo mais, eles estão preocupados, eles querem consertar o mundo, mas não querem arrumar o quarto. Então tudo começa no seu microambiente, aí aonde você está. Olha, e se você quiser discutir o futuro do trabalho aí na sua organização, na sua escola, na sua empresa, vocês perceberam, Alexandre é um tremendo palestrante e um tremendo estudioso nesse tema, tá bom? Então, o Alexandre Pelhais está aqui, te agradeço demais por você ter vindo. Prazer estar contigo. Até a próxima. E você, valeu. Se gostou, se inscreva aqui no nosso canal ou então também nos siga no Instagram, Prof. Carlos Júlio, tá bom? Você não vai me ver de sunguinha no Instagram, não. Lá é só conteúdo de gestão. Até o próximo.